Quando falamos em civilizações antigas, sempre lembramos da civilização egípcia ou babilônica, mas tem uma civilização pouco falada que estima-se ser 300 anos mais velha que o duradouro Egito. A primeira civilização da história foi a civilização do Vale do Rio Indo, ou Harappa, que hoje seria entre Índia e Paquistão. Ela foi descoberta no século XIX e por isso se ouve pouco falar dela. Mas fique tranquilo, pois hoje vamos dissecar esta perdida civilização. Apenas uma observação: ela é chamada de civilização do Vale do Rio Indo, mas pode ser conhecida como civilização harapiana, mas por conta da sua maior cidade ser Harappa. Mas também havia as outras cidades na região tão importantes quanto, e tem a grande cidade de Mohenjo-Daro, que continua sendo uma das mais famosas. Localizada no Vale do Rio Indo, ela cobriu uma área de 1,25 milhões de quilômetros quadrados e pode ter tido uma população de mais de 5 milhões de pessoas, algo impressionante para a época. Isso se dava por conta de já nesta época os harapianos dominarem o pastoreio e a criação de gado além da agricultura, podendo assim alimentar um maior número de pessoas, crescendo assim mais vezes sua população. E não se tem certeza com qual língua essa população se comunicava. A escrita do lugar não foi decifrada e assim não é possível distinguir qual foi essa língua, mas o mais provável é que ela tenha relação com as línguas dravídicas, comum naquela região da Índia. Mesmo sendo difícil encontrar alguns relatos sobre ela, se sabe que elas são descendentes dos Mirgar, um antigo assentamento do período Neolítico que migrou para a região do Vale do Rio Indo, fundando pouco depois essa civilização. Isso é possível saber devido à semelhança de sua agricultura, cerâmica e também pela cultura do trigo. O que mais se destacava nessa civilização eram as cidades. Elas tinham algo muito avançado para a época, que outras civilizações avançadas não tinham, e que era um complexo de um sistema de esgoto e drenagem. E isso se dava muito por conta das grandes cheias dos rios, além dos períodos das monções. As casas individuais ou grupos de casas obtinham águas de poços e da sala que parece ter sido reservada para o banho, as águas residuais eram direcionadas para esgotos cobertos que ladeavam as principais ruas. Se você percebe, na Idade Média não era possível ter algo dessa forma, algo dessa magnitude de escoamento de água, era algo muito complexo, e agora imagina isso 4.000 antes de Cristo. Eles foram também relevantes na matemática, foram os primeiros a desenvolver um sistema de pesos e medidas uniformes. Além disso, era um povo muito artístico, com cerâmicas, vasos de bronzes, joias e várias estatuetas, a mais famosa delas sendo a menina dançarina de Mohenjo-Daro. Várias também foram feitas sobre animais, quase sempre em terracota. Alguns itens de maquiagem e produtos de higiene pessoal também foram encontrados, e assim a gente consegue concluir que era um povo muito higiênico, além de muito vaidoso. São também encontrados muitos selos, inclusive um sendo muito semelhante com o deus hindu Shiva. E com isso a gente pode perceber que talvez ali tenha começado a adoração aos deuses atuais do panteão hinduísta, já que Shiva é um dos principais deuses da religião. Eram também uma civilização muito forte no comércio, sendo a primeira a usar transporte sobre rodas, pois foram encontrados muitos carros semelhantes aos nossos carrinhos de boi modernos, além de muitos barcos que permitiam o comércio com a região da Mesopotâmia. Também foram encontradas cerâmicas semelhantes às encontradas no Afeganistão, Turcomenistão e na Pérsia, sendo possível saber que eles tinham relações comerciais com esses lugares. E as rotas marítimas principais eram entre o Golfo Pérsico mesmo. Essa civilização teve um declínio rápido entre 1900 e 1700 a.C., onde as cidades foram abandonadas. O que se sabe é que por um aumento da violência e doenças infecciosas como hanseníase e tuberculose, as cidades foram abandonadas para a população retornar ao campo. Ainda mais que naquela região houve secas que levaram as pessoas para fora dali. Outra possibilidade é a invasão dos arianos, povo originário da Europa que ocupou a região e é o principal grupo étnico ali da Índia. No livro sagrado do hinduísmo, os Vedas há relatos de batalhas fortes entre eles e um povo que habitava a região e que bate exatamente com as datas do declínio dessa civilização, sendo mais provável que estejam se referindo aos Harapianos.
E esse foi um resumo rápido sobre a civilização do Vale do Rio Indo, que foi muito importante em sua época, mas não tem o reconhecimento de nós hoje, muito por falta de uma cultura forte de escrita e por isso ficando apagada por muito tempo, e apenas com o advento da arqueologia podemos entender um pouco mais sobre essa civilização. Muito obrigado por assistir e até a próxima.